Olá, boa noite. Eu sou Edza Brasil, farmacêutica, sócia e fundadora da Singular Farma. Olá, boa noite. Sou Edza Brasil, farmacêutica, sócia e fundadora da Singular Farma. Espero que todos estejam bem nesse período de pandemia. Todos estão me ouvindo? Então, gente, a gente vai hoje falar sobre um tema muito importante que é sobre o sono, para dar seguimento ao conhecimento singular, que já é uma plataforma que a gente desenvolve há muitos anos em Salvador, eram todos presenciais, mas devido à pandemia do Covid-19, nós optamos para fazer nossa primeira live de conhecimento singular. E convidamos o ilustre Dr. Jorge Valente, que é ginecologista, ele é médico especialista em reposição hormonal, em longevidade, em outros itens também que ele vai se apresentar. Então eu convido a Dr. Jorge para iniciar sobre o tema, que vai falar sobre os distúrbios do sono. É minha primeira live, Dr. Jorge Valente já fez várias outras lives e espero assim que seja uma noite, um bate-papo de bons resultados para todos nós. Boa noite, Dr. Jorge. Boa noite, Edza. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer muito grande, mais uma vez, participar desse evento da Singular, de levar conhecimento às pessoas e falar sobre um assunto muito importante, que eu gosto muito, que é sobre reposição hormonal e os seus impactos no sono e, por que não dizer, na saúde do sistema nervoso central. A gente sabe que o impacto da inflamação que acomete as pacientes que entram nesse período da menopausa, a inflamação, como a gente diz, resultante do excesso de radicais livres, resultante de uma vida em que você permite que fatores inflamatórios prevaleçam sobre a saúde, como obesidade, o sobrepeso, carências nutricionais, falta de exercício, deficiências hormonais, levando ao aumento desses radicais livres, que hoje a gente sabe são a causa de grande maioria das doenças do envelhecimento. E essa inflamação chega ao sistema nervoso central. A neuroinflamação é hoje um tema bastante estudado por nós, faz parte da psiquiatria, grande parte dessas doenças como depressão, como o mal de Alzheimer, são todas oriundas de uma neuroinflamação e a deficiência hormonal contribui muito para isso. Por quê? Porque o estrogênio é um potente antioxidante e anti-inflamatório do sistema nervoso central. Em todo o cérebro e em todo o sistema nervoso central, mulheres e homens também possuem receptores de estrogênio. E a função do estrogênio é preponderante na manutenção do status de anti-inflamação desse sistema nervoso central. Portanto, a sua queda com a menopausa contribui para o aparecimento de vários sintomas que podem levar a doenças dessa estirpe, como as doenças do sono, né? As pessoas começam a ter sintomas de disfunções do sono, as mulheres ficam mais deprimidas, ficam mais ansiosas, têm mais síndrome do pânico, ou seja, tem mais Alzheimer. Tudo isso em decorrência de um aumento da neuroinflamação que é mediada pelo estrogênio. Então, toda vez que você faz uma reposição hormonal, que você devolve à mulher níveis de estrogênio, de testosterona e de progesterona, mas principalmente nesse fato o estrogênio, você vai aumentar de maneira significativa a qualidade da saúde mental dessa mulher. Tudo bem. Dr. Jorge, eu vou começar com algumas perguntas que nós já recebemos pelo Instagram. Eu gostaria que o senhor explicasse quando a mulher pode considerar que o sono está irregular e por que isso acontece no período da menopausa. Veja só, cada pessoa tem um perfil de sono, mas basicamente dois tipos de alteração são mais frequentes.
Uma é a dificuldade de se começar a dormir, que é a indução do sono. E outra é a manutenção da qualidade do sono profundo, ou seja, é aquela pessoa que tem um sono irregular, que tem um sono leve, que acorda por qualquer motivo, que tem um sono entrecortado, que não consegue aprofundar um sono. Então, a deficiência dos hormônios pode levar justamente a todos esses tipos de alteração. O estrogênio mais ligado ao sono REM, ou seja, a uma profundidade maior do sono, aquele sono mais constante, reparador, que é o sono que faz a gente recarregar as baterias para no dia seguinte estar pronto de novo para uma nova jornada. E a progesterona tendo relação tanto com a profundidade quanto a indução do sono. Então, os hormônios sexuais têm essa relação muito íntima com o sono, assim como a melatonina, que é o próprio hormônio que tem essa responsabilidade maior de uma qualidade de sono profundo. Muito bem. Quais são, doutor Jorge, os benefícios do tratamento com reposição hormonal para uma boa qualidade do sono? Os benefícios são praticamente todos. A gente tem que levar em consideração o seguinte: existe a pessoa que tem distúrbios do sono, doenças específicas, existe a pessoa que está com distúrbio do sono por deficiência hormonal. Então, a gente está falando especificamente em quem foi acometido por distúrbios do sono por uma deficiência do hormônio, porque chegou na menopausa. Então, quando você faz uma reposição numa paciente dessa, você vai devolver a ela toda a qualidade de vida no que diz respeito ao sono. Isso é muito importante. Por quê? Em 2016, 2017, o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina foi um médico que estudou sobre a relação do ritmo circadiano, que é justamente essa relação de sono, vigília, de noite e dia, que é regulado pela melatonina e pelo cortisol. Então, o ritmo circadiano é que regula todo o mecanismo dos outros hormônios do nosso corpo. Então, quem não tem um sono bem regular, não vai ter um apetite regular, com isso vai ter dificuldade de manutenção de peso, não vai ter uma imunidade regular, por isso vai ficar mais doente. Aumenta o risco de doenças cardiovasculares, a queda da melatonina faz com que a gente aumente o risco de hipertensão, de infarto, de diabetes, de síndrome metabólica, aumenta o risco de queda de cabelo, a deficiência de melatonina deixa a mulher com o cabelo mais frágil, aumenta o risco de obesidade, vários estudos mostram que o distúrbio do sono levam ao paciente a ter ganho de peso e a ter obesidade, então o sono é importantíssimo para a manutenção da nossa homeostase, da nossa saúde. E a deficiência dos hormônios sexuais pode prejudicar muito o sono. Por isso que a correção do sono na paciente na menopausa, que faz reposição, é imprescindível para que ela tenha saúde como um todo. Porque essa regulação do ritmo circadiano é o que mantém o equilíbrio de todo o nosso corpo. Então, a próxima pergunta, o senhor já quase respondeu ela toda, né? Mas além da melhora do sono, quais os outros benefícios da reposição hormonal? Veja só, o estrogênio basicamente tem relação com mais de 400 relações metabólicas no nosso organismo. Então, se a gente for pensar no organismo feminino, quase tudo, direto ou indiretamente, depende do estrogênio. Então, o humor da mulher, os níveis pressóricos, a queda do estrogênio pode levar a uma perda da elasticidade da parede do vaso sanguíneo, e isso pode levar à hipertensão. A qualidade da massa óssea, a deficiência do hormônio pode levar à osteoporose. A massa muscular, a deficiência de testosterona, principalmente, pode levar à perda de tônus e massa muscular. A sensibilidade dolorosa, a queda dos hormônios faz com que a pessoa fique mais sensível à dor. É por isso que o idoso, que a mulher na menopausa, sente mais dor crônica e a reposição melhora muito isso. A sua libido, a lubrificação vaginal, a qualidade do cabelo, a qualidade do orgasmo, a sexualidade. Ou seja, são infinitas as ações dos hormônios sexuais no corpo feminino. Por isso que a reposição é algo muito importante. Muito distante do que se pensou por muitos anos, que simplesmente reduzir fogachos e melhorar a libido, os hormônios são importantes em muitas searas no nosso organismo. E se a gente levar em consideração essa parte cognitiva, que é o tema mais pertinente à nossa live, a gente tem que levar em consideração o seguinte:
O nosso sistema nervoso central, os neurônios se comunicam através de sinapses químicas, basicamente. Ou seja, você tem um neurônio que produz um neurotransmissor que cai na fenda sináptica que vai estimular o neurônio seguinte. Existem mais de 40 substâncias que funcionam como neurotransmissoras e, dentre elas, uma das principais é a acetilcolina. E quem mantém essa produção de acetilcolina regular é o estrogênio. Então, a deficiência de estrogênio pode fazer com que você tenha perda de sinapse. É por isso que vários estudos mostram que o estrogênio reduz o risco de mal de Alzheimer. Porque o mal de Alzheimer está ligado diretamente com essa conexão sináptica. O paciente com Alzheimer, ele vai perdendo neurônio, ele vai perdendo conexão. E o estrogênio, ele mantém essa conexão sináptica, essa produção pelo incentivo da enzima que produz a acetilcolina. Portanto, a reposição hormonal é imprescindível para a saúde mental das nossas pacientes. Então, com isso, quer dizer que sem hormônio não há vida. Sim, sem hormônio não há vida. E assim, muitas vezes existe, por meio, inclusive, da classe médica, uma hormoniofobia. Muita gente dizendo que hormônio dá câncer. A gente tem milhares de hormônios no nosso corpo. Que hormônio que você está falando que dá câncer? Na realidade, o que provoca doença é o desequilíbrio, ou o excesso, ou a falta. Quando você repõe de forma bioidêntica, ou seja, com um hormônio que tem uma fórmula molecular muito similar ao produzido pelo próprio organismo, o encaixe nele no receptor é perfeito e ele vai reproduzir o mesmo mecanismo que o hormônio que a gente produz no nosso corpo e deixou de produzir com o envelhecimento. É diferente de quando você usa um hormônio sintético, que além do encaixe no receptor ser diferente, muitas vezes ele causa uma anomalia que vai formar receptores diferentes. E essa anomalia é que pode provocar doenças, como, por exemplo, um estrogênio sintético pode fazer, como, por exemplo, uma testosterona sintética pode fazer. Mas quando você repõe hormônios com fórmula molecular bioidêntica, o que você vai estar fazendo é devolver ao organismo aquilo que ele produzia e a falta dele originou a doença. Porque, assim, seria algo impensável você achar que algo que o nosso organismo produz para que a gente tenha saúde nos cause doença. O que vai causar é ou o excesso, ou a falta, ou a utilização de algo que pareça com ele, mas que não seja igual. E por esse motivo tem efeitos colaterais. Muito bem. Doutor Jorge, quais são as principais formas de reposição hormonal? E elas têm alguma contraindicação? Veja só, eu vou ser muito sincero, para mim só existe uma forma de reposição hormonal, que é de hormônio bioidêntico e por via transdérmica. Todos os estudos que a gente vem olhando nos últimos 10 anos nos mostram que a via oral deve ser abandonada para a reposição hormonal. Por quê? Porque a gente sabe que os grandes efeitos colaterais da reposição hormonal com estrogênio vem do sintético por via oral. Por quê? Porque o fenômeno da primeira passagem hepática, que ativa o citocromo P450, desculpe, ele envolve alguns mecanismos que são modificados. Por exemplo, a coagulação. Esse hormônio por via oral, ele é mais trombótico, ele aumenta o risco de trombose, ele modifica o perfil lipídico, ele pode elevar os níveis pressóricos, totalmente diferente de quando você usa um estrogênio bioidêntico por via transdérmica, que não tem primeira passagem hepática. Ele é vasodilatador, ele é antitrombótico, ele é anti-hipertensivo, porque como ele é vasodilatador, ele relaxa a parede do vaso, ele tem uma ação no canal de cálcio similar à nifedipina, que é um antihipertensivo que se usa muito comum para pacientes hipertensos. Então, por esse motivo, ele é anti-hipertensivo, diferente de quando você usa um estrogênio sintético por via oral. Então, hoje em dia, todos os estudos nos levam a crer que em muito pouco tempo eu acho que a via oral vai ser abandonada. E já há algum tempo eu só uso a via transdérmica como via de reposição hormonal, que pode ser feita com gel e pode ser feita com implante. Os dois são feitos com os mesmos hormônios e o que vai definir a utilização de um ou de outro é a característica individual da paciente. Nós temos vantagens e desvantagens nas duas vias, que devem ser analisadas
individualmente para que, de acordo com a característica daquela paciente, você escolha. Mas a via é a mesma, é transdérmica, e o hormônio é o mesmo, é o bioidêntico, que é o estrogênio e a testosterona. Então, são duas formas seguras de fazer reposição hormonal, né, doutor Jorge? Sim, são duas formas muito seguras de fazer reposição hormonal, e onde a gente pode usar um hormônio em baixa dose, um hormônio bioidêntico, e que cada vez mais a gente percebe que pode ter uma duração muito maior. Porque alguns pacientes perguntam por quanto tempo a gente pode usar isso. Todos os estudos que as federações de endocrinologia e de ginecologia falam entre 5 e 10 anos são com trabalhos da indústria farmacêutica com hormônios sintéticos. Não são trabalhos com hormônios bioidênticos. O que a gente percebe na realidade é que a paciente que continua bem, a paciente que não tem nenhum tipo de contraindicação, essa limitação vai cada vez caindo por terra e cada vez mais você utilizando os hormônios enquanto a paciente quiser ter qualidade de vida e ter bem-estar. Certo. Eu vou ler aqui uma pergunta da doutora Bruna Lobo, doutor Jorge. Paciente no climatério que ainda tem ciclo mensal, podemos usar somente estrogênio bioidêntico sem usar a progesterona? Veja só, se ela tem ciclos mensais e você quer fazer uma reposição, aí você tem que individualizar caso a caso. Normalmente você vai usar pelo menos estrogênio e testosterona. Se a paciente não quer mais ciclar, você pode acrescentar um progestínico que vai fazer com que ela, além de ter a reposição, fique sem menstruar. Se o ciclo menstrual não a incomoda, você pode usar apenas o estrogênio e a testosterona sem a necessidade do progestínico. Aí vai avaliar caso a caso. Porque existem pacientes que têm um ciclo que não incomodam nesse período, mas é bastante comum começar a ter irregularidade nessa fase de transição do climatério para a menopausa, de ter sangramentos irregulares, às vezes o fluxo um pouco mais forte. Muitas vezes a paciente quer se livrar da menstruação, além dos sintomas que ela já começa a ter no climatério. Então, nessas pacientes, além de fazer uma reposição, você vai lançar mão de um progestínico que possa fazer esse bloqueio. Eu gosto muito da gestrinona nessa fase de transição, porque além da atrofia no endométrio, vai dar uma boa melhora de massa magra, de massa óssea, vai baixar o SHBG, com isso aumentar a biodisponibilidade da testosterona, melhorando libido, disposição, que são sintomas que começam a aparecer nessa fase do climatério. Eu vou fazer também de uma senhora aqui, dona Dora. Boa noite, doutor Jorge. Tenho dificuldade para dormir e tenho mais de 60 anos. Porém, nunca fiz reposição hormonal. Posso tomar melatonina? Veja só, a gente precisa primeiro saber qual o motivo dessa insônia para saber se a melatonina vai resolver ou não. A insônia é algo multifatorial. A deficiência hormonal é uma causa clara de insônia, a deficiência de melatonina é uma causa clara de insônia, mas se não for só deficiência de melatonina, ela não vai ficar bem. Se o único motivo for esse, com a melatonina ela vai ficar bem. Por isso que tem gente que chega no consultório, eu tomei a melatonina que a minha vizinha tomava, ela dorme tão bem, mas de mim não funcionou. Existem vários outros fatores que você tem que levar em consideração. Ela toma melatonina, mas faz reposição hormonal também, então está tudo ajustado, ela dorme. Você está tomando melatonina, mas não está fazendo reposição, não adianta só a melatonina sozinha. Ou então você toma melatonina, mas está com cortisol alto, não adianta você estar com um nível bom de melatonina e o cortisol não está baixo na hora de dormir, que aí você também tem insônia. Então é o equilíbrio de tudo que faz você dormir, por isso que requer uma avaliação completa para que a gente possa dar essa resposta. Mas isso é para deixar as pessoas a par de que é necessário uma avaliação médica. Não é para todo mundo sair tomando melatonina porque tem um vizinho, um primo, um amigo que toma melatonina e passou a dormir maravilhosamente bem. Essa realidade pode não ser para outra pessoa, porque isso depende do equilíbrio de tudo que pode afetar o sono. Eu, inclusive, gostaria até de falar isso, né? De lembrar a todos que para fazer reposição hormonal tem que ser acompanhado por um médico via uma consulta. Podemos hoje ter a consulta, né, da telemedicina. Sim. E é importante, antes de iniciar qualquer reposição hormonal, iniciar via um prescritor médico habilitado, que é o único profissional que pode prescrever hormônios.
E não vale tomar o mesmo remédio que a amiga toma, né? Então é isso aí muito importante. E eu vou abrir agora as perguntas, que tem várias perguntas já para o senhor, Só, só inclusive para de só para alguns completar um colegas. pouquinho o que você falou, essa é a grande vantagem de você fazer uma reposição bioidêntica. Você falou em não tomar o mesmo remédio. Quando você toma um remédio de marca, um comprimido via oral para reposição, você vai tomar um comprimido que foi feito baseado numa média. E ninguém é uma média. Nós somos uma individualidade. Então você vai ter um comprimido que vai ser igual para uma mulher de 50 anos ou de 70, de 40 quilos ou de 100, de 1,5 m ou de 1,90 m, que tem tais sintomas e não aqueles, vai ser todo mundo igual. Quando a gente faz uma reposição com hormônio bioidêntico, seja implante, seja no gel, a gente vai fazer um cálculo e vai misturar os hormônios de acordo com a individualidade de cada paciente. Então, você vai ter uma reposição muito mais precisa, porque você vai ter uma plataforma de tratamento que foi adequada para aquela paciente, para aquilo que ela mais sente. Ela tem mais deficiência de libido, ela quer mais ganho de massa muscular, ela tem osteopenia, ela tem insônia. Então, você vai equalizar a dose e o tipo de hormônio de acordo com a queixa individual da paciente, com a necessidade individual. E não um remédio pré-fabricado que é igual para todo mundo. Óbvio que o índice de falha dessa maneira é muito maior. E adesão também, né? Tem pessoas que têm uma Sim, adesão melhor com creme, outra com implante. Somos diferentes, né? Então, sim, temos gosto diferente e disposição diferente para medicamentos diferentes. com Então, tem aqui certeza. a doutora Thaís Brito. Ela pergunta que esse tipo de reposição hormonal atende pacientes com SOP? Veja só, em paciente com síndrome de ovário policístico, o tratamento não consiste numa reposição hormonal, em sim você corrigir uma disfunção. Eu gosto muito de responder sobre esse assunto, porque, infelizmente, a maneira ainda mais frequente de se tratar uma paciente de ovário policístico é a mais errada possível, que é a utilização de contraceptivo oral e, na grande maioria das vezes, a velha ciproterona. Grande parte das pacientes de ovário policístico têm resistência insulínica e estão acima do peso. Se você entra com ciproterona, a única coisa que você vai fazer é ela ter sangramento cíclico. Só que você vai piorar toda a síndrome metabólica. Então ela vai ganhar mais peso do que nunca. Ela vai ficar mais anovulatória do que nunca e mais disfuncional do que nunca. Por quê? Porque essa resistência insulínica que ela tem é que leva ela a ter distúrbios da tireoide, é que leva ela a ter distúrbios da ovulação. Então, o principal tratamento para ovário policístico se chama dieta. A primeira coisa que você tem que fazer numa doente de ovário policístico é uma dieta low carb, é reduzir o carboidrato dessa paciente, fazer ela emagrecer, corrigir a tireoide, melhorar a resistência insulínica, corrigir a síndrome metabólica. A partir do momento que você corrige isso, ela vai voltar à normalidade. E aí, sim, se ela quer engravidar, você só vai fazer a correção. Se ela não quer, você vai introduzir um método contraceptivo que, de preferência, não deve ser algum que vá piorar tudo aquilo que você corrigiu com o seu tratamento, que é entrar com um anticoncepcional como um Diane 35, por exemplo. Você vê que o estilo de vida permeia tudo, né? Permeia a mulher, o homem, qualquer pessoa. Se você tem um bom estilo de vida, você dorme bem e tem outras melhorias de um modo geral. Você poderia falar um pouquinho, doutor Jorge, como o estilo de vida interfere na qualidade do sono? Claro. Como eu disse no início, a maioria dessas disfunções do envelhecimento, dessas doenças do envelhecimento, tem relação com inflamação. À medida que a gente envelhece, esse desequilíbrio de inflamação começa a ficar cada vez maior. E isso começa pela nossa dieta. Por quê? Porque quando a gente come mal, quando a gente tem uma carga de ômega 6 muito acima de ômega 3, que é o que desequilibra essa relação, a gente forma muito mais radical livre. Quando a gente forma muito mais radical livre, quando a gente come muito mal, a gente vai ter desequilíbrio na nossa flora e vai ter desbiose, que é uma irregularidade da nossa microbiota, em quantidade ou em qualidade. E o que regula o sono, o que regula a saúde do nosso sistema nervoso central, são os neurotransmissores. E serotonina, GABA, dopamina, tudo isso é produzido no intestino.
Portanto, se você come mal e você inibe as células intestinais de produzirem esses neurotransmissores, você vai afetar no sono, no humor, de tudo isso. Se você não pratica atividade física, do mesmo jeito. Então, as suas escolhas vão influenciar diretamente na qualidade de vida que você vai ter no futuro. Quais são os pilares para que a gente tenha saúde? É ter um sono regular, ter uma alimentação regular, um intestino que funcione bem, controle do estresse e ter uma alimentação e atividade física compatíveis com saúde. Quando a gente consegue harmonizar todos esses pilares, você vai ter muito mais saúde e vai ficar muito menos doente. Porque o grande objetivo da medicina integrativa, de fazer uma medicina baseada na fisiologia do corpo humano, em corrigir a causa ao invés de só tratar a consequência, que é dar remédio para a doença, é evitar que você fique doente. É justamente dar ao nosso organismo toda a matéria-prima para que ele mesmo saiba se defender e que a gente não precise tomar remédio. Porque sempre que ocorre uma doença, na sua grande maioria das vezes, é por deficiência de alguma matéria-prima que faz com que a gente tenha a deficiência de um hormônio, de algum mineral, de algum nutriente, de alguma dessas substâncias que mantém a homeostase de algum dos sistemas do nosso corpo. E com isso a gente adoece. Bem, estilo de vida é tudo, né? Doutor, aqui é de um nutricionista, né? Quais são os exames, especificamente nos mostra qual hormônio, havendo necessidade, né, seria melhor utilizado em um tratamento? Que tipo de exame, né, ele pediria para ver qual a necessidade de reposição? Veja só, se a gente está falando especificamente em reposição hormonal na menopausa, a gente dosa basicamente o estradiol, a testosterona total e livre, o SHBG, a gente dosa também o DEA sulfatado, o DHT, a gente vê o FSH, o LH, quase todos os hormônios ligados à parte de hormônios esteroides. A gente vê o cortisol, a gente faz uma avaliação bastante ampla. A gente dosa as vitaminas, a gente faz um teste para desbiose, que é o Indicans. Então, a gente não faz um exame específico só do hormônio. A gente faz um exame de todas as possibilidades que possam estar gerando deficiência daquele hormônio. Porque, assim, a gente já começou falando em reposição, mas muitas vezes a deficiência de algum hormônio pode ser porque ou você usa algo que o bloqueie, ou você tem deficiência de alguma das matérias-primas para a formação daquele hormônio. Então, por isso que a sua investigação tem que ser muito mais ampla, porque às vezes você está com um paciente com 45, 46, que está começando a ter sintoma de deficiência do hormônio, e você vai ver que ela está tendo, na realidade, a deficiência de alguma vitamina que formaria aquele hormônio. Você corrigir não precisa dar hormônio. Ela está faltando algum nutriente que formaria aquele hormônio. Ela está usando alguma medicação que bloqueia a produção daquele hormônio, como, por exemplo, um antidepressivo, como, por exemplo, um anticoncepcional. Então, a gente faz uma avaliação ampla de todas essas possibilidades, além de uma avaliação preventiva de possíveis contraindicações para uma reposição. Por exemplo, você tem que fazer uma mamografia para saber como é que está a mama, você faz exame da tireoide, você faz uma ultrassonografia de abdômen total para ver se não tem nenhuma formação hepática, ou seja, você faz uma ampla avaliação para ver, primeiro, todas as necessidades e para afastar todas as contraindicações, para dessa maneira você ser mais assertivo. Você vai usar hormônio em quem precisa, em que você identificou que realmente o que acontece é que a glândula está se esgotando, porque chegou o envelhecimento e a menopausa, ou você vai corrigir alguma deficiência de matéria-prima, que por isso que aquele hormônio não está sendo formado. Ou remover alguma coisa que ela usa e que está bloqueando a produção daquele hormônio. São essas as principais possibilidades que a gente tem que aventar quando vai pedir os exames. Agora, doutor, tem uma pergunta aqui de Leinara, né, uma farmacêutica. Ela dá boa noite. A pessoa, e faz sobre a melatonina, né, que faz uso da melatonina para dormir e tem pesadelo profundo. Pode estar associado com o uso do estrogênio ou não, né? Está associando, né, não, com o uso do estrogênio? Pode estar relacionado à dose excessiva de melatonina, que é uma coisa muito frequente. A melatonina é um hormônio muito importante, mas como eu falei, tudo tem que ter equilíbrio.
o excesso do hormônio também é tão prejudicial, às vezes, quanto a falta dele. O excesso de melatonina pode dar muita cefaleia, pode dar sonhos com pesadelo, pode dar muita moleza no outro dia, acordar com sono ainda, sem nenhum tipo de disposição, muito ainda batida. Isso é ocasionado quando você está usando doses excessivas. Porque o que acontece? Às vezes a paciente entra com a dose fisiológica e aquela dose fisiológica não foi suficiente para ela dormir, então ao invés de procurar ver se não tem algo que esteja fora do lugar para que isso esteja acontecendo, o que é mais comum é se aumentar a dose da melatonina para ver se assim funciona. E muitas vezes não era necessário aumentar a dose, sim, por exemplo, corrigir um cortisol que está muito alto, e sim fazer uma reposição de um hormônio como o estrogênio que estava baixo. Então, quando ao invés de avaliar se está tudo ok, você insiste em aumentar demais a dose de um dos fatores do sono, como no caso a melatonina, isso pode ter efeito colateral. E a presença de pesadelo é muito comum quando você está usando overdose de melatonina. Existe hoje, inclusive, uma máxima, né, que a melatonina em doses menores tem um resultado melhor, né? Sim, você não precisa de melatonina em doses altas. Você tem tratamentos específicos em que se usam dose mais alta de melatonina, por exemplo. Pacientes usando quimioterapia, tem alguns trabalhos que mostram que doses mais altas, como até 10, 20 miligramas de melatonina, melhora o efeito da quimioterapia. Pacientes de doença cardiovascular aguda, de infarto, alguns protocolos incluindo doses altas de melatonina pelo seu potencial vasodilatador, mas exclusivamente como hormônio do sono, raramente se tem a necessidade de passar de 3 miligramas. Normalmente, doses de 3 miligramas para baixo são suficientes para que a pessoa tenha uma boa noite de sono se ela está fazendo tudo o correto. Porque, por exemplo, às vezes ela está tomando a melatonina, mas está com a dieta da noite péssima, que tanto bloqueia a produção dela como a absorção da que ela está tomando. A ingesta de proteína animal noturna é algo muito ruim, porque se na hora que você precisa da melatonina, que é em torno de 1 a 1h30 da manhã, você tiver com o estômago cheio, essa melatonina não vai funcionar. Então você tem um equilíbrio de reduzir carne vermelha à noite, da preferência a ovo ou peixe, ou uma proteína hidrolisada de um shake, pode causar impacto no seu sono. A utilização de aparelho eletrônico por muito tempo à noite, celular, tablets, computadores, isso tudo bloqueia a ação da melatonina. Carregar o celular perto da cama, ou seja, vários fatores atrapalham. Então, não adianta você estar tomando um hormônio que faz você dormir e estar fazendo tudo que bloqueia a ação desse hormônio. Então, é necessário que o médico oriente não só usar a melatonina, como todo o protocolo para a higiene do sono, que é ter um quarto completamente escuro, todas as luzes de stand-by desligadas, evitar celular, tablets e afins 2 horas antes do horário de dormir, ter uma ingesta noturna de proteína com mais de 8 horas de distância para o pico de melatonina, ou seja, se você for comer carne, não deve ultrapassar de 18 horas. Se a partir de 18 horas, você deve dar preferência sempre a peixe ou ovo, entendeu? Então, todos esses ajustes devem ser feitos para que a melatonina tenha a sua função adequada e se precise de doses pequenas. Porque toda vez que você está usando dose mais alta, com certeza tem alguma outra coisa que está fora do lugar. Então, o senhor concorda, né, que à noite a gente deve comer menos para ter uma qualidade de sono melhor? Com certeza. À noite, a gente precisa de uma dieta equilibrada, porque a gente gasta energia mesmo dormindo. Não pode faltar, porque quando a gente tem uma deficiência calórica, isso também gera insônia. Muitas vezes, dietas muito restritivas são causas de insônia, porque você precisa de ter um mínimo de carboidrato para manter suas funções vitais. Porque quando você dorme, você entra em modo de repouso, mas você não para. Seu coração está batendo, vários órgãos estão funcionando. Então, você precisa um mínimo de energia para isso. Mas quando você excede na quantidade, também atrapalha no sono. É como eu falei, o equilíbrio é o mais importante para tudo. Tem uma pergunta aqui de Paty Valente. Há contraindicação para o implante? Veja só, na realidade um implante é um veículo, né? Como o gel é um veículo que a gente passa o hormônio. As contraindicações são do hormônio e não do implante. Então, assim, pacientes com câncer de mama que tem receptor hormonal têm contraindicação de fazer reposição. Algumas patologias hepáticas
podem ser contraindicações para a reposição. Mas as contraindicações são do hormônio que você vai colocar no implante, não do implante em si, como do hormônio que você vai colocar no gel e não do veículo do gel em si. Porque fazendo uma analogia, o implante, por exemplo, é como o veículo do gel em que você dilui o hormônio para passar na pele. É só um veículo. É uma forma farmacêutica diferente, né? Justamente. Tem uma pergunta aqui de Ana Verena, doutor Jorge. A gestrinona é mais eficaz tópica ou creme vaginal? Veja só, a Fagron é a empresa que tem estudos sobre mecanismo de absorção de drogas, de hormônio. Infelizmente, a Fagron não tem nenhum estudo sobre absorção de gestrinona na pele. Ele tem um estudo sobre absorção vaginal em suínos, que é em torno de 62%. Então, o que a gente sabe é que a absorção vaginal é muito boa, mas a gente não pode afirmar que é melhor ou que é pior na pele. Como, por exemplo, a própria Fagron mostra um estudo que a testosterona, com o Pentravan, que é o gel deles, é muito melhor você passar na pele do que na vagina. A absorção na pele é de 80%, na vagina é de 60%. A gente tem esse estudo, a gente já leu bastante, porque é uma das coisas que a gente usa com muita frequência. Então, a depender do tipo de hormônio ou de ativo que você coloque no veículo, eu digo o Pentravan porque é o único que a gente conhece o estudo, ele pode ter uma absorção que seja melhor na mucosa ou que seja melhor na pele. Isso varia. A gestrinona, infelizmente, a gente não tem como afirmar. Mas a gente sabe que ela funciona bem nos dois. Tanto pacientes que usam na pele como pacientes que usam na vagina têm bons resultados. Qual é a minha escolha? A minha escolha normalmente é ou intravaginal ou passar externo no clitóris. Porque como todo androgênio, se você passar na pele, pode crescer pelo no lugar onde você passa, o que é uma coisa desconfortável para a mulher. E muitas vezes o gel ele fica por um tempo quando você passa na pele. Então você vai vestir a roupa depois e tudo e fica melado. A depender de algum corante pode manchar a roupa. Então colocar dentro da vagina eu acho que tem esse conforto a mais. E nas pacientes que não gostam de colocar dentro da vagina, passar externamente no clitóris tem uma absorção também muito rápida e boa e funciona muito bem. Então normalmente eu prefiro essas duas utilizações, ou externo no clitóris ou endovaginal com aplicador. Aí eu ajusto de acordo com a individualidade da paciente. Aqui é uma pergunta de Conceição Valente. A queda de cabelo é falta de qual hormônio? Isso é... Veja só, a deficiência de estrogênio e de testosterona podem causar queda de cabelo, mas o excesso de testosterona também causa. A deficiência nutricional é muito comum como causa de queda de cabelo, por exemplo, deficiência de B12, deficiência de vitamina D, tudo isso, ferritina baixa. A queda de cabelo é multifatorial, mas os hormônios sexuais, a sua queda na menopausa contribui bastante para a queda de cabelo na mulher nessa faixa etária. Queda de cabelo, você sabe, né? O cabelo é a moldura do rosto da Sim. gente, né? Então, toda mulher, aliás, toda mulher e todo homem se preocupa muito com a cabeleira, né? Por conta da moldura. É verdade. Então, vamos aqui, mais uma pergunta em relação à queda de cabelo, né? Bruno farmacêutico singular. Boa noite, pessoal. O que pode ser usado para bloquear a queda de cabelo que pode ocorrer com o uso da gestrinona? Pronto, essa é uma excelente pergunta. A gestrinona tem um comportamento de uma testosterona sintética. Então, ela aumenta muito o DHT, que é a dihidrotestosterona, que é a principal causa de queda de cabelo quando você usa uma testosterona sintética. Então, o que a gente faz? A gente usa alguns bloqueadores do DHT numa paciente como essa. O mais comum que a gente usa é a espironolactona, que a gente encontra em forma de diurético, né, na farmácia, ou pode mandar manipular também. Eu normalmente faço blends para melhorar a queda e para melhorar o crescimento. Então, eu posso associar um sal palmito com a espironolactona para reduzir a queda. Eu vou dar uma olhadinha em como está essa ferritina, que se for necessário a gente vai suplementar
ferro, eu vou olhar como é que está essa B12 dessa paciente, que se não tiver no quartil superior a gente vai melhorar, vou olhar como é que está a vitamina D e vou dar também outras substâncias que estimulam o crescimento, como o silício natural, que você tem o X-Nutriment, como o glicoxil, e tem vários insumos, vários ativos que você pode lançar mão para diminuir a queda de cabelo e para melhorar o crescimento do cabelo. Mas, basicamente, para a paciente usuária de gestrinona, o que a gente tem que fazer é reduzir esse excesso de dihidrotestosterona. Mas, independente do uso de algum ativo, existem algumas orientações básicas que a gente precisa falar com a nossa paciente para evitar os efeitos colaterais gerais da gestrinona. Por que ela cai o cabelo? Porque ela aumenta a oleosidade do folículo e isso enfraquece. Então, assim, se você já melhora a dieta de quem vai usar gestrinona, você já reduz, inclusive, a queda de cabelo. Como é que você faz isso? Tudo que é inflamatório piora a oleosidade. Então, se você corta, pelo menos nos primeiros 40 dias, que é onde esse impacto é maior, nos primeiros 40, 60 dias, se você corta lácteos, se você reduz glúten, se você reduz carne vermelha, se você reduz álcool e carboidratos simples, você já diminui significativamente a oleosidade da pele, retenção de líquido e queda de cabelo, que são os principais efeitos colaterais no início de quem está usando gestrinona. Tem muitos elogios aqui para você. Eu sou sua fã de carteirinha e sua Obrigado. paciente, né? Então, tem vários elogios para você. Eu não vou ler, mas vou continuar nas perguntas. Tem uma pergunta aqui de Carolina Gomes. Ela gostaria de saber sobre a causa da endometriose. Veja só, isso é uma coisa que hoje em dia ainda não se tem um martelo definido, né? Há várias teorias, a mais aceita é da menstruação retrógrada, né? Que a endometriose, a tendência atualmente é que a gente identifique ela como uma doença autoimune. Toda vez que você tem uma doença autoimune, o que é que acontece? Você tem uma genética, que você tem uma deficiência, e você tem os fatores ativadores. Então, a inflamação, que começa no intestino, vai ativar esse gene que faz com que a paciente tenha refluxo menstrual, ou seja, todas as mulheres têm, cerca de 90% do sangue sai pela vagina, 10% reflui pela trompa, cai na cavidade pélvica, mas o sistema imunológico, o macrófago, destrói esse sangue com essas células do endométrio e fica tudo direitinho para o próximo ciclo. Nas pacientes com endometriose, essa deficiência no sistema imunológico faz com que o macrófago dessa região abdominal seja bloqueado a fagocitose. Então, ele leva toda a cascata de inflamação, mas não fagocita e não destrói a célula do endométrio, que é a camada que reveste o útero, que jogou o sangue para dentro da pelve. Então, como ele não é destruído, ele se implanta. E aí tem a formação de tecido endometrial fora do útero. Daí o nome de endometriose. Então, para tratar a endometriose, você precisa corrigir, modular o sistema imunológico. Como é que você faz isso? Dieta específica para endometriose, uso de antioxidantes, melhorar o nível de vitamina D e bloquear a menstruação e o processo inflamatório, que é mediado por quê? Por interleucina 6, por NF-kappa-beta, por vários fatores da cascata de inflamação e que quase todos eles são bloqueados com gestrinona. Por isso que a gestrinona é, sem sombra de dúvidas, dentre as possibilidades de bloqueio hormonal, a melhor para tratamento da endometriose. Por quê? Porque é a que tem maior potencial anti-inflamatório, por esse motivo é a que causa melhor controle da dor crônica, que é o principal sintoma ativo da endometriose. Então, a paciente que usa gestrinona, ela vai ter muito menos dor e ela vai ter um índice de amenorreia, que é a ausência de menstruação, acima de qualquer outra droga. Qual é a grande vantagem da gestrinona na endometriose? A grande maioria dos progestínicos de uso prolongado, você tem um feedback negativo no receptor de progesterona. Então, o que acontece? Ela começa muito bem, mas como o próprio receptor de progesterona cai em quantidade e em afinidade, depois de um determinado tempo a paciente volta a sangrar e volta a sentir dor. É o que acontece com pílula, é o que acontece com o dienogeste, que é utilizado também para endometriose. Como a gestrinona tem uma característica androgênica e se liga também no receptor de testosterona, ela não sofre esse feedback negativo. E por isso ela tem uma ação muito mais duradoura. Então você não vê paciente usando gestrinona voltar a sangrar, voltar a sentir dor. A menos que ela
extrapole na dieta, não pare de tomar todas aquelas outras medidas que a gente fez para modular o sistema imunológico. Mas se ela está fazendo tudo certinho com a gestrinona, ela fica controlada do ponto de vista álgico e de sangramento e tem uma qualidade de vida excelente. Tem aqui, acho que complementando ainda em relação à endometriose, talvez, né? Quais os hormônios estão envolvidos no hirsutismo e como tratar? Normalmente, os hormônios envolvidos no hirsutismo são os androgênios, né? São a testosterona e seus hormônios afins. Aí a gente tem que ver qual é a causa, qual deles está em excesso para a gente corrigir o motivo que está causando esse excesso. Então, por exemplo, a paciente de ovário policístico tem um excesso de androgênio que causa insuficiência. Saiu o som daqui. O som. Jorge, eu não estou te ouvindo. Tá mudo o seu som tá mudo, Jorge. Você não tá ouvindo? Acho que apertou algum botão mudo, Jorge. Seu. Continuo sem ouvir. Agora Tá me ouvindo voltou. bem agora? Sim, sim. Eu acho que foi o meu fone que acabou a bateria. Pergunta aqui agora sobre a reposição da vitamina D. Depois tem muitos doutores dizem que a vitamina D em excesso causa depósito de cálcio. A pergunta ela complementa, né? É reposição de vitamina D. Muitos doutores dizem que a vitamina D em excesso causa depósito de cálcio. Mas a pergunta ela não falou, né? Então aí acho que é para... Veja só, existe uma controvérsia com relação à vitamina D, porque existe uma reposição para quem tem deficiência e não tem doença autoimune, e existe protocolos de tratamentos com vitamina D para pacientes com doença autoimune. Então, um paciente normal sem doença autoimune, o ideal é que ele tenha níveis de vitamina D entre 40 e 80 no exame de laboratório. Então, normalmente, reposições de 4 a 6 mil unidades diárias são suficientes para essa normalização. E o que vai causar o excesso de depósito de cálcio é quando você faz isso sem ter um médico habilitado e sem ter um controle. Por quê? Porque o que faz o contrabalanço da vitamina D é o paratormônio, que é o PTH. Então, à medida que a gente faz a reposição de vitamina D, a gente vai avaliando em conjunto em que patamar está o PTH dessa pessoa. Toda vez que você tem um PTH acima de 10 e está fazendo correção por vitamina D, você tem total segurança. Se você começa a repor e esse PTH baixa disso, significa que você tem que suspender ou reduzir a dose. Então, isso é uma coisa muito difícil de acontecer no médico que sabe mexer com isso, porque a gente tem vários parâmetros para serem utilizados para a condição de que você não tenha uma overdose de vitamina D. Porém, os pacientes de doença autoimune, muitos deles têm deficiência no receptor da vitamina D. Por esse motivo, o protocolo Coimbra, que é o mais conhecido, que usa altíssimas doses de vitamina D, em média 1.000 doses por quilo de peso, você vai ver que esse paciente ele não tem intoxicação. Por quê? Porque mesmo com a dose alta dessa, ele não vai ter o excesso de absorção de cálcio, porque o receptor de vitamina D do paciente de doença autoimune é um receptor de difícil absorção. Então, ele usa altas doses associado a outras coisas que melhoram o potencial de absorção, de sensibilidade desse receptor, porque a vitamina D é um importante modulador do sistema imunológico. E é isso que a gente precisa para o paciente que tem doença autoimune. Porque, na realidade, quem tem doença autoimune, ele não tem um sistema imunológico baixo. Muito pelo contrário, ele tem uma resposta exacerbada do sistema imune. Ele produz exageradamente algumas linhas de defesa, principalmente de linfócitos TH, que são linfócitos helper. TH17 é uma das linhagens mais importantes nos pacientes de doença autoimune. E o que acontece? Quando você tem vitamina D, você diminui a cascata que converge para o aumento da produção desse tipo de linfócito. Por que nesses pacientes a gente usa overdose?
porque ele justamente tem um receptor ruim. Então, você não vai ter o efeito colateral que você teria de usar uma dose de 50 mil unidades por dia num paciente que é normal. Por quê? Porque num paciente normal, a absorção de cálcio ia ser maciça, e isso você poderia gerar hipercalcemia. Mas num paciente com doença autoimune, que tem um receptor ruim, você usa 50 mil unidades, é mais ou menos a mesma coisa de você estar usando 5 mil unidades num paciente normal. Então, toda essa celeuma, muitas vezes, é por falta de informação. E você tem todo o cuidado, por exemplo, o paciente que faz um protocolo Coimbra, que usa altas doses, além de você ter todo o cuidado na dieta, porque você vai fazer uma restrição da ingesta de cálcio num paciente desse, você tem vários outros fatores. Você vai fazer calciúria de 24 horas, desse paciente a cada 8, 10 semanas, a depender do protocolo. Existem vários mecanismos de você controlar o nível de cálcio para que esse paciente não tenha problema. Temos um pouquinho de tempo ainda, tem mais duas perguntas, doutor Jorge, que é: uma dieta vegetariana interfere de forma positiva ou negativa nas pessoas que estão em reposição hormonal? Há ligações? Veja só, essa é uma pergunta muito interessante, porque se a pessoa faz exclusivamente uma dieta vegetariana, não tem um acompanhamento de um médico ou de um nutricionista para repor todas as deficiências que esse tipo de dieta possa causar, isso vai ser ruim. Mas se ela é vegetariana, mas, por exemplo, vai repor B12, vai repor todos aqueles nutrientes e aminoácidos que a ausência da ingesta de proteína animal pode lhe causar, vai ser maravilhoso, porque é uma dieta muito menos inflamatória. Mas, quando você tem uma dieta vegetariana que não substitui carne por carboidrato, aí você, ao invés de ficar mais saudável, você vai ficar muito pior. Porque, infelizmente, é o que acontece. É você trocar a carne por um carboidrato. É você trocar um filé por macarrão. É você trocar um assado por um purê de batata. É vegetariano, mas é muito mais carboidrato e aí fica até mais inflamatório do que uma proteína animal. Então, depende do tipo de dieta. Quando você se torna vegetariano, mas você tem uma dieta low carb dentro do vegetarianismo e você faz a reposição de todos aqueles nutrientes que você deixaria de ingerir por conta de não estar tendo proteína animal, aí você vai estar fazendo uma dieta perfeita, maravilhosa. Comer menos carne e menos carboidrato é sempre melhor. Mas não adianta você tirar a carne, mas aumentar o carboidrato. Aí você vai estar fazendo talvez até mais mal à saúde. Talvez fosse até melhor você comer a carne. Temos mais duas perguntas, vou fazer a primeira da vitamina D, depois uma acima. Doutor Jorge, boa noite. Tive um CA de intestino e a nutricionista que me acompanhou orienta a manter a vitamina D alta. Já o endocrinologista diz não ser necessário. Existe um parâmetro definido para isso? Quem faz a pergunta é uma farmacêutica, a doutora Carla Gomes, é também uma farmacêutica da Singular. Veja só, a gente sabe que o câncer tem ligação direta com o sistema imunológico. A vitamina D, ela é um principal modulador do sistema imunológico. Uma paciente minha que teve câncer de intestino, eu não deixaria a vitamina dela D estar abaixo de 50 no exame de laboratório. Eu gostaria que ela tivesse parâmetros entre 50 e 100, porque nesse patamar tem vários estudos que mostram que você diminui a recidiva. Uma coisa muito importante, toda nutricionista adora, eu também gosto muito de usar glutamina. Pacientes que tiveram câncer de intestino, a gente sabe que existem uma via metabólica, a célula cancerígena, ela normalmente faz glicogênese anaeróbia, que então ela usa uma via que pode transformar a glutamina em matéria-prima para ela se reproduzir mais. Então, nos pacientes de câncer de intestino, a gente deve evitar o consumo de glutamina. Não foi a pergunta dela, mas é uma coisa que é muito pertinente e é um erro que a gente vê acontecer com frequência. A glutamina ela é excelente para o sistema imunológico, mas na vigência de câncer de intestino ela deve ser contraindicada.
Tem uma pergunta aqui que tem a ver também com a pandemia do Covid-19. Inclusive, eu até faço aqui um parêntese, né? A semana que vem, na quarta-feira, faremos uma live com um infectologista, doutor Igor Brandão e doutora Carla Ferner, que vão estar os dois médicos falando sobre quem está frente a frente com o Covid, que vocês poderão tirar muitas dúvidas. Mas a pergunta de Paty Valente: agora tem havido uma corrida à farmácia em função da pandemia, por conta de notícias veiculadas a respeito. Há, de fato, efeitos colaterais? Eu acredito que deve ter a pergunta em relação à vitamina D. É porque ela fez em duas partes a pergunta. Ou ela botou aqui também: reduz as deliciosas gordices, não sei se teve a ganho de peso ou vitamina D. Se ela pudesse refazer a pergunta, seria o ideal. Eu não entendi. Também não entendi. Ela botou aqui, assim, ó. Agora tem havido uma corrida à farmácia em função da pandemia por conta de notícias veiculadas a respeito. Há, de fato, efeitos colaterais? Eu não sei se em relação a gordices ou se em relação à vitamina D. Veja só, é algo bastante difícil você ter efeito colateral com vitamina D. Há pouquíssimos casos descritos na literatura de intoxicação por vitamina D. E todos os trabalhos da literatura, eu acho que um dos temas mais pesquisados nos últimos 10 anos, se você for em todas as plataformas de artigo científico, é a vitamina D. Porque você pesquisa a vitamina D para quase tudo que você pensar de doença autoimune, de câncer, de virose, de tudo. Então, assim, a maioria dos estudos mostram uma grande vantagem em você ter níveis normais de vitamina D. Mas não tem nenhum estudo que mostre que o excesso de vitamina D tenha vantagem sobre o nível normal. Então, o que a gente precisa é corrigir em quem está abaixo da faixa de normalidade. Mas quem está dentro da normalidade, ficar com ela em excesso, não tem nenhum estudo que mostre que isso vai ter vantagem. Então, é isso que separa o joio do trigo. Você tem que ter níveis ideais para que você tenha uma boa modulação do sistema imunológico, mas você não precisa de overdose, porque não é nenhuma vantagem sobre ter níveis ideais. Porque tudo em excesso nos faz mal, né? O excesso e a falta fazem mal em todas as searas. Pois foi em relação à vitamina D, ela botou sobre a vitamina D, a corrida às farmácias, né? Para repor a vitamina D. E tem outra pergunta ainda em relação à vitamina D, acho que não vai dar mais para a gente fazer, porque o limite são 60 minutos, né? A gente está para esgotar. Vitamina D é suplemento bom para a síndrome do intestino irritável? Sim, qualquer doença autoimune precisa ter níveis ideais de vitamina D. E é muito frequente em todas as autoimunes ela está baixa. É por isso que normalmente desencadeia os sintomas. Então, a correção do nível de vitamina D no paciente da síndrome do intestino irritável é muito importante. Outra também de vitamina D: existe alguma manifestação do organismo que indica a falta de vitamina D? Astenia, falta de disposição, queda de cabelo, baixa de libido, depressão. A vitamina D está envolvida em tantos mecanismos que são muito diversos os sintomas que pode apresentar um paciente com deficiência de vitamina D. Pois é, então já vi que a próxima live, doutor Jorge, você vai falar só sobre vitamina D, porque a maioria das perguntas aqui sobre vitamina D. Vamos marcar uma próxima live com o senhor ainda. Pronto. Nesse período que as pessoas estão em casa. Gente, eu acho que a gente está findando o nosso tempo. Gostaria de agradecer ao doutor Jorge Valente, como sempre, dando show. Assim, é de um conhecimento maravilhoso, estudioso. Acho que está estudando agora mais do que nunca, porque está mais tempo em casa, né, doutor Jorge, com as crianças. Então, agradecer em nome da Singular e dizer assim que para a gente é sempre uma satisfação ouvi-lo. E agradecemos também aí a nossa plateia aí, que tem bastante pessoas aplaudindo o seu show de conhecimento. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, levar conhecimento às pessoas. Eu acho que isso é muito interessante, porque hoje o meu grande objetivo de vida é levar saúde às pessoas. Muito mais do que tentar tratar quem já está doente. Eu acho que promover saúde para evitar que as pessoas fiquem doentes deve ser o objetivo de todo mundo que trabalha em área de saúde. E o meu não é diferente disso. Eu espero que no futuro isso seja a maioria e não a exceção, como somos ainda hoje.
Sim, e para vocês que não sabem, o doutor Jorge Valente atende no CEPA, atende também na clínica do Dr. Alcimar Coutinho e está atendendo a E atendo em telemedicina, né? casa, na telemedicina, nesse período. Sim, com bons resultados, e então fica aí. Quem não é paciente, queira ser paciente do Dr. Jorge, ainda está em tempo ainda. Tá bem? Muito obrigada, doutor Jorge. Uma boa noite. Uma boa noite, até logo. Tchau. Você disse que não ia ter nem